pessoal, fala amigos! Eu, Everton Silva, estou apresentando mais um programa Temporada News. E hoje, infelizmente, não vamos poder contar com a presença do nosso amigo e professor Bruno Jerônimo. Bruno Jerônimo, força aí, espero que esteja tudo bem com você. Mas tenho um cara de peso aqui que vai me ajudar a apresentar esse programa, viu? E o nome dele, é claro que todo mundo já sabe. O nome dele, todo mundo já sabe, que é o Valdir Honorato. Valdir Honorato, seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Everton, tudo bem? Boa noite aí a todos. Desde já aí, agradecer mais uma vez por estar aqui junto ao Temporada News, né? Para fazer mais esse episódio aí do nosso grande programa. Jerônimo, força aí, estamos juntos, meu amigo. Qualquer coisa, estamos na área. É isso aí, cara. E aí, vamos começar logo? Ou não? Você quer papear e tal? Ou você quer falar aqui sobre futebol? O assunto aqui é futebol, cara. Cara, eu queria ter falado com vocês aí semana passada, com vocês, Jerônimo, mas eu estive ausente, então a gente está tranquilo. Foi bom o programa. Tranquilo. Tranquilo. O programa de terça-feira aí rendeu bastante, né? Foi muito bom. Então vamos que vamos para frente. Beleza, então vamos começar aí com a notícia assim, que foi mais, como posso falar aqui para você, bombou, né? Que é o confronto da terceira fase ali da Copa do Brasil. A CBF sorteou ontem os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Na sua opinião, Valdir, qual o duelo mais interessante ali que você acha? Cara, a Copa do Brasil, ela sempre traz surpresas, né? Pra gente que tá aí vendo os clubes menores ou até mesmo os clubes que têm menos ascensão, né? Estarem rodando ele pelo Brasil. A gente que passou por uma situação aqui desagradável aqui no Brasil, né? Que deixou a Copa do Brasil, né? Por ter perdido e de uma vexatória pro Botafogo, entendeu? Mas no mais é isso mesmo. A Copa do Brasil vai trazer grandes surpresas. Eu não vejo um grande confronto agora, né? Uma novidade agradável que a gente vai ter agora já os times que estão disputando a série, a Copa, a Libertadores, e o Cruzeiro, né? Que foi o campeão da Série B. Então eles estão aí agora já integrados nessa próxima fase. Cruzeiro que vai jogar contra o Náutico. E aí eu te faço a pergunta aqui, meu amigo. Botafogo de São Paulo e Santos. Né? Para mim ali é um confronto muito interessante, né? E Coritiba e Sport, né? Gostaria de você falar aí, porque os outros jogos é Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Náutico e Cruzeiro, né? Nova Iguaçu e América Mineiro, Volta Redonda e Bahia, e pode ser uma bela partida aí, porém o Volta Redonda praticamente se desfez do time, né? Então não vejo muito bonito. ABC e Grêmio, tranquilaço pro Grêmio. Maringá e Flamengo. O que você acha aí do Maringá e Flamengo? O Flamengo ele foi beneficiado também mais uma vez nessa tabela. Não que seja beneficiado propositalmente, mas tá tudo certo aí? Tá tranquilo. Mas sim, foi beneficiado realmente com a tabela, né? Com o sorteio. O Flamengo vai fazer um dos jogos aí, no meu ver, mais fáceis, né? Entre disparidade entre time maior e time menor, né? Então, eu acho que vai ser um confronto tranquilo para o Flamengo. Entre aspas, né? Que às vezes esses times também costumam eles mesmos se complicar. Eu sei que não está em pauta, mas, por exemplo, o Vasco era um jogo até relativamente tranquilo contra o ABC. Não soube aproveitar a chance que teve, até mesmo nos pênaltis, e acabou sendo eliminado. Então, se não tiver nenhuma surpresa, o Flamengo passa pelo Maringá tranquilamente. Pra mim ali, cara, como eu já falei, é o jogo do Clássico Paulista ali. Botafogo de São Paulo e Santos. É o jogo mais bacana ali pra gente focar e dar uma estudada nessa terceira fase.
Né? O que você acha? É realmente como é que eu posso informar? É uma situação que os dois times não foram bem no Paulistão, né? O São Paulo foi um pouco melhor, mas eliminado pelo Água Santa. Então a gente não pode dizer assim, vai ser jogos bons. Vai ser ali clássico por ser do mesmo estado, os dois times, né? O São Paulo, eu acredito que está um pouco melhor, e isso mesmo, porque comprovou que foi um pouco mais longe no Campeonato Paulista. O Santos saiu na primeira fase do Paulistão, e o Santos parece que batalha todo ano para não ir para a fase seguinte, né? Esse ano ele conseguiu não se classificar para a segunda fase, né? Mas em relação à Copa do Brasil, é o clássico que tem nessa terceira fase aí. São Paulo e Santos vão fazer dois bons duelos, né? Em relação à disputa em si, eu acredito que o São Paulo leva a vantagem por ter o melhor técnico. Eu acredito que o Rogério Ceni vai conseguir arrumar mais a casa nesse que ficou parado para botar o São Paulo para passar pelo Santos. Entendi, meu irmão. É isso, né, cara? Eu acho que tá no início. É um início bacana, mas vamos lá, né? É isso aí. E aí, E aí você me... pode falar. Pode falar, vai lá. Não, a gente vai falar agora. Vamos girar o assunto, né? E vamos falar do Arrascaeta. A Arrascaeta que foi confirmado que realmente, infelizmente, ele se machucou a pubis da coxa. Desculpa aí, a coxa. Gente, da coxa esquerda, porque eu sou meio. Tu fica rindo, cara, mas é porque eu sou meio assim, né? Da coxa esquerda, tá, o Arrascaeta só vai voltar ali por volta de abril, né? Final de abril, desculpa. E aí eu gostaria de saber de você. Vai fazer falta aí o Arrascaeta? Fazer falta, um craque como a Arrascaeta faz a qualquer time. Eu acho que em relação ao seu potencial, até mesmo a seleção uruguaia ele vai fez, né, falta, agora que foi convocado, mas foi cortado. Essa lesão ele teve no jogo contra o Vasco, né? O que a gente chama a atenção foi em relação aos torcedores, está criticando, né? O Vitor Pereira por ter tirado a Arrascaeta, como é que faz? Tira a Arrascaeta de um jogo desse, um jogo importante contra o Vasco, um clássico. Mas realmente era necessário tirá-lo e a prova está aí. O jogador estava machucado, continua lesionado e agora não é mais um problema no público, né? É uma contusão que ele teve na coxa, né? Que vai tirar ele possivelmente de 3 a 4 semanas. O Arrascaeta provavelmente joga no segundo jogo da Libertadores pelo Flamengo, ou então até mesmo contra o Maringá. Mas eu acredito que não seria bom voltar o jogador numa situação dessa. Então ele vai ficar um tempinho aí encostado. É um jogador que vai trazer mais qualidade no elenco do Flamengo se ele fizer bem. Se ele tiver com problema tanto no pulso quanto alguma lesão, é normal não estar rendendo. E é o que vinha acontecendo antes. E é bom que a torcida vê, né, que realmente não era, que o Vitor Pereira não estava sacando ele da equipe por ele estar com birra contra o jogador, mas sim pelo jogador não estar 100%. Mas assim, amigo, pra mim, o Arrascaeta vai fazer uma grande falta ali na final contra o Fluminense. Lembrando que vai ser um jogão, vai ser uma final assim de que há muito tempo a gente não fica ansioso para duas partidas assim. E eu creio que eu, na minha parte, na minha humilde opinião ali, ele vai fazer uma falta muito grande, porém ali, vamos ver se eles colocam ali o Everton Ribeiro, ou até mesmo o Cebolinha ali, né? Para fazer esse meio de campo ali. Eu, particularmente, eu acho que vai fazer falta, né? Falta vai fazer porque ele é um grande craque, né? É um jogador que esquenta comentários, vem jogando muito bem aqui no futebol brasileiro desde a época do Cruzeiro, né? Quem é que não pode falar aí dos lances, dos passos, dos gols que a Arrascaeta faz, mas
em virtude a isso, jogar lesionado não vai. E eu acho que hoje, no elenco que ele está, tanto se ele também fizesse parte do elenco do Palmeiras, eu acho que é onde faz menos impacto. Né? Você imagina aí um jogador do nível do Arrascaeta, se ele estivesse num clube, por exemplo, igual o Botafogo, né? Ele seria mais do que uma peça fundamental. Ele é no Flamengo, importante, é sim, né? Até estava vendo alguns vídeos aí dos nossos colegas aí, youtubers também, falando que o Ganso é melhor que o Arrascaeta. Eu não acredito nisso, né? Não sei qual a opinião que tem aí, eu acho que isso nem está na pauta, mas... Eu acho que eles dois são ali níveis altíssimos, cara. Ganso tá. Claro, não tá jogando como jogava no Santos lá quando era moleque, mas pô, tá num nível muito bom no Fluminense, cara. Eu acho que o Fernando Diniz ele acertou a jogada. Ele também, além do Arrascaeta, ele vem de várias contusões, né? Na época ali quando ele era mais novo. Porém, isso afetou muito, né? O crescimento dele profissional. E eu acho que, verdadeiramente, os dois estão em um bom nível. O que você acha? Eu não vejo assim, desculpa, eu gosto muito, assim, no futebol do Ganso em si, quando ele surgiu, eu achei que ia se tornar um fenômeno, né? É, o que o Arrascaeta fez de 19 para cá no futebol brasileiro, eu acho que não tem jogador aí que você pode igualar a ele, a não ser ali o Veiga, 20, e 2021, 2022, Gustavo Scarpa também, acho que esses três aí, acho que até que a gente comentou no vídeo passado que o Vasco precisava de um 10, a gente falava, né, que no Flamengo tinha dois 10, que era o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e no Palmeiras também tinha dois 10, né, que era o Scarpa, que não está mais no Palmeiras, e o Veiga. Mas não vejo o Ganso, até mesmo se você pegar números, né, lógico que a gente volta a falar, não era o que estava na pauta, mas se você pegar aí os números do Ganso e comparar com o da Arrascaeta, vai ficar bem longe um do outro. Mas é um jogador muito bom. Eu vejo como um jogador muito bom, respeito sua opinião em relação a estar equivalendo, a deixar os dois ali no mesmo patamar, mas acho que o Arrascaeta está uma prateleira assim. Poucos aqui no Brasil atualmente pode se equivaler a ele. Eu dei o exemplo aí agora, dei exemplo do ano passado, que estava o Gustavo Scarpa, e agora o Veiga, né? Acho que esses dois aí estão no mesmo nível, mas agora um outro 10 eu não vejo assim. Bem que aqui é bem bacana, bem liberal mesmo, né? E aí você tá com a sua opinião e realmente eu tô com a minha, cara. Eu acompanhei os jogos do Fluminense e acho que o Ganso ali, na posição dele ali, ele tá fazendo a diferença bastante no time. Beleza. Vamos mudar o assunto? Vamos embora. Vamos mudar o assunto, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco da Gama agora tá, além dessas lutas aí por inclusões, né? O Vasco fez mais um golaço de placa. O Vasco vai levar os torcedores autistas para o amistoso com portões fechados. O clube terá ambiente adaptado e somente a presença de autistas vascaínos e seus familiares diante do Atlético Mineiro em São Januário. O jogo acontece nesta sexta, às 19 horas, fechado para o público geral. Para mim, foi um golaço. Eu gostaria de falar para os diretores, até para o Abel, né, que ele agora é da diretoria. Abel, calma aí. Vou cortar só para mim aqui. Abel, não é seu aniversário, mas parabéns, cara. Parabéns. O Vasco da Gama não merece só palmas, merece o Tocantins inteiro. Eu acho que isso aí foi uma jogada de mestre. Eu acho que é isso aí. Parabéns mesmo. Fiquei lisonjeado com o que o clube fez. E você, Honorato? O que você achou aí? Cara, o Vasco sempre foi esse clube, né, da inclusão, né? Quem conhece a história do Vasco sabe, né? Desde o começo lá, foi o primeiro time a brigar para colocar os negros em campo, né? O Vasco sempre fez esse tipo de ação que
traz muita virtude para nosso esporte. Incluir é uma boa, como você falou, então de parabéns, são boas iniciativas. Você está colocando, igual há tempos atrás, os negros, né, para estar atuando, agora em relação a estar trazendo torcedores especiais para estar assistindo os jogos, realmente é uma atitude muito linda que teve o Clube Vasco da Gama, está de parabéns realmente. É um golaço. Exatamente, está de parabéns mais uma vez, né? Não é a primeira vez, a gente sabe de outras ações sociais que o Vasco faz, né? Vamos torcer para o time estar correspondendo dentro de campo, para trazer alegria aí também para esse grupo de torcedores. É isso aí. Falando mais de Vasco, né? O Vasco vai pagar R$500 mil ao Santos pelo empréstimo do Juan Seco. O Vasco entrou num acordo com o Santos pela contratação do Juan Seco. O centroavante é aguardado no dia dele nessa quinta-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato de empréstimo até o fim da temporada. Gostaria de saber de você, meu amigo Valdir Honorato. O Vasco acertou na contratação? Batata, a gente conversou aí, né, sobre o David, que é uma tentativa também que o Vasco, aí é uma especulação que ainda não contratou no último vídeo, e agora essa situação aí do Atlético ainda pertence ao Santos, né, que já está aí indo para o Vasco. Eu acreditava que o Vasco fosse mais tivesse mais ousadia aí no mercado, né? A 777 prometeu, realmente contratou excelentes jogadores. Também já falei em relação ao Pedro Raul, para mim um dos melhores centroavantes que tem na atualidade no futebol brasileiro, né? Ele está realmente nas prateleiras ali de cima. E o Vasco, ele volta a falar, para mim ele tinha que mirar em figuras mais importantes, os jogadores que talvez trouxessem mais resultados para o elenco. Vocês até chegaram a comentar aí que o Vasco faltam 10. É difícil contratar, é difícil de se achar, mas o Vasco tem agora esse grande investidor. Não é nem investidor, o dono agora é a 777, que pode realmente chegar e fazer a diferença no mercado, né? Contratar mesmo um jogador de peso ali para fazer a diferença no time do Vasco. Uma andorinha só não faz não, lógico. Tem outros jogadores também no elenco do Vasco que também pode fazer a diferença, mas o Vasco tem que melhorar um pouquinho aí os seus alvos, entendeu? O jogador que ele vai chamar agora para fazer parte do seu elenco, que até já contratou, pode vir a dar resultado, mas não era um jogador que eu investiria para uma disputa de um Brasileirão tão forte quanto vai ser esse ano, entendeu? Esse ano vai ser um dos campeonatos brasileiros mais bem disputados, porque tem quase todos ali, time da elite, disputando essa série aí do Campeonato Brasileiro. Exatamente. A gente vai falar aqui sobre algumas contratações, né? E eu continuo falando. É aquilo que eu sempre falei. O Vasco, ele precisa contratar um camisa 10. Um cara referência para o time. Com experiência e com atitude de jogador de experiência mesmo, que vai lá, mete gol, chama a torcida para ele, e é isso que o Vasco está precisando, entendeu? Eu concordo com o jeito da empresa tratar o Vasco, mas até porque eles visam o lucro, né? Porém, cara, para ter resultado do time, até mesmo para gerar esse lucro dessas promessas que estão sendo contratadas, é importantíssimo ter um cara ali que mexa com a cabeça desses jogadores novos, entendeu? O que tu acha? Com certeza. Por exemplo, eu assistindo os jogos entre Flamengo e Vasco, desde o primeiro jogo desse ano, né, que o Vasco ganhou de 1-0, a comemoração do Nenê, se abraçando ali com a molecada, né, e os outros jogos você via nitidamente na fisionomia dele quando o Vasco perdia, que é um jogador que tem a paixão pelo clube e não gostava de perder, né? Isso é bom, igual você falou, mostrar para os mais novos, para quem está chegando, ó, aqui é assim que se faz, a torcida aqui é motivante, eles trazem essa alegria para a gente tem que tentar dar a alegria de volta para eles. Volta a falar, na vitória de 1-0 contra o Flamengo, a alegria que estava no Nenê, ele abraçando
os mais novos, indo para o meio da torcida, e depois a decepção por ter sido eliminado, até mesmo de ter perdido o primeiro jogo por 3-2. E esse tipo de jogador tinha que ter longevidade até maior no meio do futebol, mas infelizmente não vai poder mais estar. Quem diria aí, vamos colocar a uns 5, ou até um pouco mais, o Nenê no Vasco, né? Se ele fosse 5, ou até mesmo 10 anos mais novo, seria o camisa 10 perfeito, né? Mas infelizmente a idade vai chegando e ele não pode mais render o que ele mesmo espera. E assim, os torcedores também já, volto a falar, alguns torcedores já começaram também a pegar no pé, entendeu? Então a gente vai ter que ver aí o Vasco. A idade chega para todo mundo, né? Isso não é ruim, sinal que estão vivos, estamos vivos, né? Mas como a idade chegou para ele vai ter que, o Vasco, no caso, vai ter que se virar e fazer uma contratação de um jogador que vai ser como o nosso querido Zé Colmeia, que é um torcedor exemplar aí do Vasco, né? Assisto muito ele também, mandar um abraço para ele. Ele mesmo comenta que no Vasco está faltando a cereja do bolo. E esse camisa 10 talvez esteja faltando no Vasco. Só não pode demorar muito para contratar, porque o brasileiro já está batendo na porta aí, né? Quanto antes chegar, se for chegar, vai ser uma boa aí pro Vasco. Exatamente. E falando em contratação, o Palmeiras, depois de toda essa novela, contrata o Arthur. O Verdão vai pagar 8 milhões de euros, cerca de 44,5 milhões de reais, pelo atacante de 25 anos. E ainda deve incluir um bônus por metas atingidas. Nesta cláusula, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, eu gostaria de mandar um grande abraço para o PVC. Eu falo para ele que o meu TCC, eu usei muito o livro dele, o cara é cabeção demais. Então, nessa cláusula aí, ele custará mais de 1 milhão de euros, ou seja, 5 milhões de reais, e o contrato é por 5 anos, né? Uma curiosidade aí, Valdir, é que aos 25 anos de idade, o Arthur ele é formado na base Alviverde e foi vendido em 2020 ao Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, ou seja, 27 milhões. E na época ali, fizeram gols ali, né? Desculpa. Ele foi vendido por 27 milhões e agora o próprio Palmeiras comprou ele por 44 milhões. Ou seja, esse lance aí, Valdir, da SAF, esse é um ponto que deu certo. Entendeu? Que a SAF comprou ele e vendeu pelo dobro do preço. Entendeu? Essa é a visão da SAF. Só que no Vasco, eles estão muito limitados nisso, entendeu? Em só trazer promessas e não trazer um cara bacana. Eu gostaria de saber de você se foi um bom negócio aí. Um bom negócio pro Red Bull foi, né? Comprou mais barato, vendeu mais caro. Vai ainda ter... Isso. É porque também em relação ao euro, quando o Bragantino Red Bull comprou, Red Bull Bragantino comprou, era um valor. Agora tá bem mais valorizado o euro, né? Mas em relação a isso, vendeu, comprou mais barato, comprou barato, não comprou barato, comprou por um valor menor e agora está vendendo por um valor bem maior, né? Porque falar que 1 milhão de euros, 2 milhões de euros é barato, a gente também, né? O futebol hoje traz esses números aí estratosféricos. Mas em relação ao Arthur, o Bragantino fez essa aquisição por um valor menor e agora está fazendo a revenda. Mas o que é mais importante, que a gente também já fez um comentário aqui no outro vídeo, é saber se as SAFs que estão no Brasil, se eles estão interessados só nisso, em realmente ganhar valores em relação à compra e venda de jogadores. Porque para time igual o Bragantino, com todo respeito à torcida do Bragantino, que tem uma torcida menor, talvez não se importe tanto com títulos. Mas eu te pergunto, se o Cruzeiro não começar a ser campeão, né, de campeonatos expressivos, o próprio Vasco, né, a torcida não vai gostar. Vou comprar um jogador. A gente deu exemplo no outro vídeo, do David, vai comprar o David. Barato, porque eu acredito que se o Vasco realmente trouxer, vai ser um jogador mais ou menos para isso. Vai trazer
por uma quantia menor, jogador de apenas 22 anos, e vai revender maior. Só que a torcida do Vasco vai ficar feliz em acontecer isso? Não vai. É isso que eu estou falando, né? Então, a paixão, é o empreendedorismo da diretoria ali, da nova diretoria, e o coração dos torcedores, cara. Né? Eu acho que o torcedor ele quer resultado. Independente do cara, ele quer o resultado do time. O torcedor quer título. O Jerônimo, no outro vídeo passado, ele deu um exemplo muito bom em relação a isso. Não quer nem o resultado. Se você ganhar todos os jogos, a gente estava fazendo um comentário entre Libertadores e Campeonato Estadual. Você ganha todos os jogos no estadual. É campeão. O resultado é título, entendeu? Deixa bem claro aqui. É isso que eu estou falando. Sim, exatamente. Eu só estou querendo chegar ao ponto principal em relação a títulos mesmo. Se você chegar em todas as finais, vamos dar o exemplo do próprio Flamengo, né? Disputou várias finais aí já esse ano, né? Chegou à final por ter ganho a Copa Libertadores do ano passado, por ter ganho a Copa do Brasil, né? Disputou contra o Del Valle, contra o Palmeiras, não foi campeão. Foi para o Mundial, não foi para a final. A torcida está feliz? Não está. Apresentou até bons resultados, mas não foi campeão. Então a torcida não vai ficar satisfeita com isso. Por exemplo, o Palmeiras. Por que o Palmeiras achou trazer o Arthur de volta? Um time que realmente pensa em títulos. É um jogador que agora já está vendido, vendeu por um valor mais baixo, mas agora é um jogador que vai chegar com mais experiência, pode substituir perfeitamente o Scarpa. Então, por isso o Palmeiras faz investimento. Eu também, particularmente, achei um valor muito alto, mas é um jogador que sim, que pode trazer resultados ainda ao Palmeiras, bastante, por ser um jogador novo. Mas o Bragantino, se pensasse em títulos, ao meu ver, não teria vendido o Arthur. Mas a gente acabou de falar que é isso. O Bragantino vai se interessar em vender para poder arrecadar, porque é um time que só pensa em valores e não pensa em títulos. Então, exatamente, quando torcedores igual Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Bahia, concordou em ter a SAF ao seu lado, para alguns aí nesse caso, é primordial. Talvez foi a única salvação para não poder fechar as portas. Mas agora tem que saber entender qual é o propósito da venda do seu clube. Se é a arrecadação de valores ou, como você falou, realmente brigar por título. Exatamente. Que às vezes não está no mesmo patamar. Às vezes não está no mesmo patamar, às vezes não é a mesma coisa. Exatamente. E lembrando isso aí, que para mim foi uma negociação para os dois. Tanto o Palmeiras que voltou a criar da casa, e o moleque é um cracaço mesmo, entendeu? Eu acho que ele faz a diferença na posição dele. E o Bragantino, como você mesmo falou, ele tá focado muito em valores, né? Ele que foi no ano passado para Libertadores, e esse ano não foi, vacilou, é isso que eu tô te falando, entendeu? Para mim, foi um bom jogo para os dois, né? Então, meu amigo, vamos girar os assuntos aqui? Vamos embora. Vamos lá, vamos falar do Candangão 2023, das semifinais aí que tá pegando fogo também, né? Muito bafafá, muito bibibi, porém, já teve o resultado aí da primeira rodada da semifinal, e a segunda rodada começa amanhã no sábado. E aí, gostaria de saber de você. Quem vai para as finais? Paranoá e Real, qual desses dois? Na primeira semifinal foi Paranoá 1, Real 1, né? Ou Capital e Brasiliense. Brasiliense, nesse caso, ganhou de 2-0 a primeira rodada. Picotou um pouquinho seu som, mas vamos lá. Em relação ao Candangão, não temos aí o Gama, né? Como todo mundo já sabe, disputando aí esse quadrangular final. Quadrangular não, né? Essa semifinal aí. Disputando essa semifinal. Eu acredito, eu imaginava que o Gama sim se classificaria e o Brasiliense nem estaria, né? Mas o Brasiliense, além de se classificar, ainda ganhou fora de casa o primeiro jogo por 2-0. Agora, nesse sábado, vai estar jogando dentro de casa, podendo até perder por um gol diferente. Então, acredito que provavelmente vai estar na final, né? E provavelmente ainda vai ser campeão, porque pelo que eu estudei e vi em relação ao jogo do Paraná e o Real, não foi um jogo tão bom. Os gols que saíram
enfim, não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo e já o Brasiliense apresentou um bom jogo. Então, acredito que se quem for para o Brasil, for para a final do Candangão aí, para possivelmente enfrentar o Brasiliense, tem que se preparar mais, senão realmente não vai aguentar aí o Jacaré, não. Vai ficar na segunda posição do Candangão. Cara, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, acho que o Real tem muita força para muita lenha para queimar ainda, viu? Eu acho que o jogo ali contra o Paraná, o próximo jogo, pode ser um jogão, né? Pode ser que eu esteja errado, mas pode ser um jogão pelo que o Real apresentou no decorrer do campeonato. Eu acho que nadar e nadar e morrer na praia, eu creio que o Real não vai fazer isso não, muito pelo contrário, entendeu? O técnico ele vai dar uma trabalhada ali no time e vai botar na cabeça deles, pô, vocês nadaram esse tempo todo aqui, líder do campeonato, e chegar e perder? Eu acho que não. Já o Brasiliense está com a final encaminhada, é muito difícil o Capital realmente, pelo jogo dos dois que foi apresentado, é muito difícil o Capital reverter, porém não é impossível. E eu creio que a final realmente vai ser Real e Brasiliense, e a final ali, o campeão, não sei quem vai ser. Eu gostaria que fosse o Real, entendeu? De coração mesmo, assim, para dar uma emoção ao Tchan. O Brasiliense, ele precisa voltar aquele Brasiliense que foi quando foi iniciado, quando foi lançado aqui no futebol brasileiro. O Gama, infelizmente, vem atravessando uma fase muito difícil, tanto financeira quanto na gestão. Então, eu acho que é uma torcida fiel, apaixonada e que tem que cobrar também da diretoria do Gama para rever seus conceitos, né? E aí é isso, né, meu irmão? Em relação a cobranças aí, tem que saber cobrar, né? Aqui em Brasília também, infelizmente, já chegou aí nas situações que torcedores saírem, torcida organizada, um sai na mão contra o outro. Então, assim, quando a gente fala saber cobrar, eu sei que você está com essa intenção também, é saber cobrar. Chegar e conversar. Mas, assim, em relação às finais, você me perguntou minha opinião, eu acredito que sim, o Brasiliense será campeão. Até gostaria que tivesse lá alguns outros times que não estão tanto em badalação, né, como o Ceilândia, esteve alguns anos atrás aí disputando as finais, torço para o time do Ceilândia, inclusive já tive parentes já jogar no profissional do Ceilândia, então eu acredito que se tivesse um outro time aí para poder fazer essa final com o Brasiliense, não que os times que estão lá não mereçam, até mesmo porque o Ceilândia disputou, né, a tabela de classificação ali não chegou nem perto, mas eu acredito que sim, o Brasiliense vai ser o campeão. Eu gostaria de você deixar duas informações importantes, né? Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço aí pro jogador Arthur do Brasiliense, que eu conheço ele, é uma gente boa demais, velho. Eu acho que ele vai brilhar muito aí no futebol brasileiro. Convida ele aí, pô, pra vir pra cá fazer Vou convidar. Eu vou conversar com ele, acho que amanhã eu vou me reunir com ele a respeito de algumas coisas e vou tentar trazer ele para nossa resenha. Já pensou? Aí sair fazendo um vídeo com a gente, né? Ó, que top. Top demais. Duas coisas importantes que você falou aí, né? Das finais e da violência. Eu acho que a violência nos estádios, não só no Rio de Janeiro, São Paulo, como são as grandes metrópoles e as grandes torcidas, as torcidas daqui de Brasília também. Eu acho que a torcida do Brasiliense, a torcida organizada do Brasiliense, a torcida organizada do Gama, os líderes deveriam ter uma consciência maior, entendeu? Fazer um trabalho de conscientização de paz aos estádios. Eu acho que é muito bom torcer, é apaixonante, vibra, mexe com o coração, mas a violência tá fora, cara. São jovens que têm pais, que têm mães, que às vezes até têm filho
que às vezes tem até a esposa. Então, esses jovens, eles têm que ter um tratamento e uma conscientização de que o jogo é no gramado, a guerra é em campo. Quando acabou, pronto, cada um vai pro seu canto. Pô, viu o cara torcedor do Gama? Não quer cumprimentar porque ficou puto, porque perdeu, ou o brasileiro não ficou puto porque perdeu, ou do Gama perdeu. Cara, guarda pra você, cara. Não vai explodir e querer. Vou jogar o verbo aqui, não vai querer usar da violência. Porque às vezes a violência só traz mais violência. Entendeu? Gostaria de saber da sua opinião aí sobre esse caso. Esses casos. O que nem você falou, né? Os grandes focos aí pela mídia é realmente o eixo aí Rio-São Paulo, né? O pessoal fala muito, teve bastante repercussão também o último caso lá no Sul, né? No Grande Beira-Rio lá. Estádio bonito, viu, cara? Muito bonito, mas que teve aí uma... O estádio é lindo. Teve um fato muito feio, que foi aquele pai, enfim, a briga em si, né? Já que teve, mas aquele pai que levou uma filha de 4 anos para dentro do campo e ainda saiu dando pontapé. Cara, aquilo ali é um absurdo, entendeu? A gente até colocou na pauta passada sobre isso, sobre até a juíza, sobre até a advogada, né, na hora lá dele prestar depoimento. Ele simplesmente colocou ali que fez aquilo para proteger a sua filha. Cara, é um absurdo, né? Eu já imaginava que ele ia com esse discurso pronto, porque o que a gente não teve ainda acesso, talvez até se a gente pesquisar, talvez seja acesso a todo o depoimento dele. Mas o que ele fez ali para poder entrar em campo com aquela criança? Ele deve ter falado ali pro guarda, cara, tô com a minha filha aqui, a pancada tá estancando aqui atrás de mim, deixa eu entrar no gramado aí. O cara, o segurança ali do estádio na boa fé, provavelmente liberou ele, ok? Ele desceu as escadarias, porque no Beira-Rio, se você desceu aquela escadaria, você já está no gramado, desceu a escadaria, ficou lá na intenção de proteger sua filha e partiu para a porrada, né? A mochila da filha cai no chão, ele, ao ter deferido ali o pontapé no jogador do time do Caxias, né? A mochila é covarde, né, cara? Que foi o cara que tava... Ele veio de costas do cara e... Isso. O jogador do Caxias, não sei qual é o nome do rapaz, mas o jogador estava amparando um outro jogador que tinha se lesionado por conta da briga. Aí, de costas para ele. Ele estava ali amparando seu colega de trabalho, né? Quer dizer, já prestando a minha solidariedade ao seu companheiro. Veio um chute de pé que ele não viu da onde, quando ele já pensou em revidar, para você ver. Não revidou por quê? Porque o cara que usou a filha como escudo estava... Exatamente. Era isso que eu ia falar para você, entendeu? Eu acho que a atitude dele ali, além de profissional, foi muito consciente, cara. Cara, parabéns para ele, entendeu? Sim. Porque, cara, é um absurdo. A porrada ia comer, Batata. Ele ia bater no cara se ele não tivesse com a criança. Mas como ele estava... Não, mas é aí que eu volto, né, Valdir? Eu volto ali no âmbito que eu falei ali. Às vezes a pessoa tem família, tem mãe, tem pai, tem filho, e essa criança tem mãe, cara. Imagina o sofrimento da mãe dela. A mãe dela postou nas redes sociais lá que ficou louca, passou até mal. Cara, é de uma incompetência e irresponsabilidade desse cara e, meu Deus do céu. Voltando, você acha que com leis mais duras, igual houve lá na Bundesliga, de eliminar mesmo os caras, não deixar eles ir para os estádios, nem ficar distância, acho que é a 500 metros, 1 quilômetro dos estádios, proibido mesmo. Você acha que com essas coisas aí, pode ser que a segurança pública brasileira, que já não é muito boa, pode ser que ela consiga minimizar essas guerras? Só com leis mais duras mesmo, leis mais severas, né? Para poder o torcedor que vá para um estádio mal intencionado,
só com leis mais severas. Eu acho que do jeito que está, não dá certo. A gente vê muitas das vezes aí torcedor que está na arquibancada, torcendo na organizada, fazendo isso e aquilo, e depois quando dá porrada, como eles estão lá no meio da pancadaria, né? A gente estava falando aí sobre aqui de Brasília, felizmente a gente não tem ouvido falar nisso, né? Mas já teve sim, já foi capa de jornais, já foi capa de sites importantes sobre a violência que rolava aqui nos estádios de Brasília, principalmente entre torcedores do Brasiliense e do Gama, né? Felizmente a gente não tem mais essas notícias, talvez até mesmo porque a gente comentou agora há pouco, talvez porque não está lá no acho que foi mês passado. Teve uma briga aí com o time e foi horrível. Aliás, aqui no Brasília também é muito violento também. Não podemos esquecer a morte daquele São Paulino. Eu acho que foi na década de 2000, 99, 97, não lembro muito bem. Campeonato de São Paulo. Campeonato Brasileiro. E, assim, infelizmente, é o que temos, né? Naquele caso lá, até um policial, né? Infelizmente que agiu de uma forma sem perícia nenhuma, sem nenhum tipo de cuidado e acabou matando o torcedor do São Paulo. Mas no mais é isso. A gente tem que sempre estar alertando e pedindo mesmo. Acho que a nossa parte, além de estar aqui trazendo notícia, é tentando fazer isso aí, pedindo para que os torcedores vá somente para torcer, deixem a violência para trás, ou mesmo nem deixam, mas sim extinguem da sua vida as violências aí, para a gente poder viver uma sociedade melhor, né? E principalmente no estádio, que é um local que você vai para ter um momento de lazer ali, e acaba vendo, ou até mesmo tendo que participar desse tipo de situação, não participar brigando, mas sim tendo que se evacuar, correndo, né? Enfim, fica bastante constrangedor. Exatamente. Então hoje, né? Por hoje é só, né, Valdir? Eu gostaria de agradecer a sua presença aí, cara. Gostaria também de falar para a galera aí que está nos assistindo, que no decorrer da semana vai estar nos assistindo, visualizando, e se inscreva no canal, né? Que dá essa força aí pra gente. Comenta lá, a gente vai deixar os comentários ativos e estamos lendo se houver algum comentário bacana também, tá? Pra gente poder estar crescendo no canal. Lembrando também, Valdir, essa telinha aqui, ó, essa telinha que tá aparecendo o símbolo, né, que tá rodando ali a nossa entradinha, ela já é posicionada estrategicamente para você que quer ser patrocinador aqui do nosso canal, tá? Sua empresa, tudo vai estar passando ali. Ó, vem aqui, ó. Viu? É a gente, né, Valdir? Vem aqui? Aí. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado, vem aqui. Isso aí, mano. Isso aí. Aí. Então é isso, né, Valdir? O que você tem pra falar aí pra galera? Everton, é isso aí. Pedir pra galera se inscrever. Que nem você mesmo falou, a gente tá aí pra escutar realmente qualquer tipo de comentário, entendeu? Se você quer ajudar a gente fazendo comentários bacanas, como a gente vai fazer para estar melhorando aí, entendeu? Se for uma crítica boa, né, construtiva, para a gente sempre estar trazendo mais conteúdo bacana para vocês. Pode criticar, vocês não falam de tal coisa. Pode falar, vocês não falam do Campeonato da Bahia, eu queria saber se é o Campeonato Baiano. A gente vai correr atrás, vai trazer informações para vocês aqui, entendeu? Você vai falar sobre agora outro tipo de esporte. Pode fazer lá os seus questionamentos que a gente vai estar aí trazendo para vocês. Exatamente. Mandar um abraço aí também pro cachorro do Valdir. Ele que tá já participando aí, não tem a imagem dele. A gente vai colocar a câmera dele aí semana que vem, né, não, Valdir? Pela segunda vez, né? É o segundo vídeo que ele quer. Ele quer participar, ele quer comentar. Então é isso, galera. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Bruno Jerônimo. Brunão, esteja de paz, tá? Que o Papai do Céu te abençoe, te guarde e que dê tudo certo pra você. Lembrando, galera, que semana que vem vídeo novo,
notícias, tudo da bola, emoções, as rodadas, tudo, né, Valdir? É isso aí, é isso aí. Tudo sobre os primeiros jogos da Carioca, quanto do Paulista. Trazer aqui também os classificados, falar sobre aí os resultados, sobre quem jogou bem, quem jogou ruim, né, quem teve atuação ruim aí nessas partidas paraguai do Brasil. É isso aí, galera. Temporada News vai ficando por aqui. O nosso muito obrigado. Que o Papai do Céu abençoe você. E lembre-se, o Papai do Céu abençoe você. Tem que se garantir, tem que estudar, tem que não cai do céu. Beleza? Então tá bom, muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. É.